Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você achar esse vídeo por acaso no YouTube, tem uma chance dele não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de Jogos e que assistem a aula ao vivo pelo Teams. Nós estamos seguindo o nosso programa de ensino, né, de criação de personagens, né? A gente já percorreu esses conteúdos aqui e a gente está em iluminação e render, já pensando na lógica de portfólio, né? Aqui eu tenho uma Suzane mesmo, eu vou usar um objeto genérico para poder explicar sobre iluminação e render, e sobre elementos que são importantes para o render de um portfólio, mas eu não vou usar nenhum personagem específico, não. Eu vou concentrar no setup para o render, né? Isso é mais importante do que o personagem, tá? Então, os alunos devem ter, essa altura do curso, um personagem produzido, né? E porque eles têm um personagem produzido, eles podem produzir material de portfólio, né? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer para o meu render é criar a gente chama de fundo infinito, né? Fundo infinito, que é uma estrutura com a base curva assim, para não gerar sombra de quina, né? Então eu vou criar um fundo infinito para minha cena. Vou começar com um plano. Esse plano eu vou dar uma escala bem grande nele mesmo, eu quero ele bem enorme, talvez até maior que isso aqui, né? Nesse plano eu vou dar um extrude em Z na parte de trás aqui e vou criar cortes para garantir que quando eu aplicar uma subdivisão de superfície, ele não vai arredondar nem vai estourar para frente do meu personagem. Então eu estou criando aqui alguns cortes para segurar o efeito da subdivisão de superfície. Então, são uns cortes assim. Esse objeto aqui eu vou adicionar um modificador do tipo subdivisão de superfície. Vou colocar 2 níveis nele e vou pedir para ele fazer um shade smooth no fundo, né? E aí eu tenho um fundo que não tem quina, né? Eu posso até puxar esse loop mais para frente aqui, né, para que não fique ainda menos notável, né? Isso é o que a gente chama de fundo infinito, ou seja, isso vai me dar um espaço aqui para iluminar meu personagem, fazer um ambiente sem ter que criar um cenário, né? Para portfólio de personagem é importante que o fundo seja neutro. É importante que exista um fundo para a gente ver a sombra do personagem projetando na cena. É importante que o fundo seja neutro. E também é comum que o fundo seja mais escuro do que o fundo, né? Do que as áreas iluminadas do personagem, né? Então eu vou pegar esse fundo aqui, vamos chamar isso aqui de BG, né? E esse BG aqui, que é o material do fundo, eu vou pegar uma cor mais escura e neutra. Não quero totalmente preto, né? Eu quero só uma cor que seja mais ou menos neutra para poder fazer um contraste mesmo entre o personagem e o fundo, né? Então a gente está procurando esse contraste aqui, né? Então isso aqui vai ser importante para criar a cena, né? Eu talvez faça ele até mais rugoso para ele não ter tanto brilho, né? Coisa mais rugoso aqui. E isso aqui é o meu fundo, né? Eu vou posicionar a câmera aqui agora, que eu tenho o fundo, né? Eu vou posicionar a câmera mais ou menos de frente para o personagem para montar a composição
né, do meu personagem, né? Então eu quero montar um enquadramento dele, né? Então eu vou alinhar minha câmera, né? Align View, né? Align Camera to View. E aqui, ó, o que eu quero fazer com a câmera? Eu quero posicionar ela de uma forma que o meu personagem ocupe bastante espaço da cena, né? Então isso é importante, né? Ou seja, eu quero que ele ocupe bastante espaço da cena. Eu não quero uma imagem vazia ou com muita margem, né? Afinal de contas, eu quero que as pessoas vejam o personagem. Eu também não quero que o personagem fique centralizado demais. Eu quero que as pessoas vejam o volume desse personagem. Então, eu quero um enquadramento que favoreça o meu conteúdo, tá? Esse enquadramento, se você vai fazer um personagem, você pode transformar esse enquadramento numa imagem vertical, alterando dentro de Output a resolução do seu render. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo para o Instagram, eu posso fazer 1080 por 1080, por exemplo, para ele ficar quadradinho, né? Então, eu posso fazer o render quadradinho se eu estiver fazendo, por exemplo, para Instagram, né? Se eu estiver fazendo para tela, YouTube, né, ou se o personagem é mais largo, eu posso fazer ele horizontal assim, né? Então eu posso fazer horizontal. E se o personagem ele é mais vertical, né, eu posso inverter aqui, ó, e colocar o 1080 aqui e o 1920 aqui, né? E aí eu teria uma composição vertical. Então, no meu caso, eu quero ela horizontal. Eu quero ela ocupando bastante espaço da minha tela, né? Eu não quero ter muito desperdício de espaço. Então aqui, basicamente, minha composição é um triângulo, né? Eu estou ocupando a minha cena toda. Esse espaço aqui eu não vou considerar desperdício, porque na verdade eu estou preenchendo a altura toda do meu enquadramento e a largura toda do meu enquadramento. Então eu tenho toda a largura aqui, toda a altura aqui. Então isso aqui já é uma boa composição para mostrar o personagem, né? Eu não vou mexer no material da Suzane, né? O que eu vou mexer agora é na iluminação. Então, antes de avançar, deixa eu apagar essa lâmpada aqui e deixa eu revisar o que eu fiz até agora, né? O que eu fiz até agora foi criar um fundo infinito, usando um plano e subdivisão de superfície, né? E posicionar a câmera, né, para que tenha um enquadramento que mostre o meu personagem. Agora o que eu vou fazer é a iluminação, né? Então agora eu vou fazer o setup da iluminação. Meu setup da iluminação vai começar pelo mundo, né? Ou seja, o mundo do Blender ele vem com esse cinza, mas eu não quero usar esse cinza. Por enquanto eu quero ele preto. Eventualmente eu vou configurar ele para ele ter reflexos, essas coisas, mas por enquanto eu quero o meu mundo totalmente preto, porque eu quero configurar as lâmpadas. Então eu quero que as lâmpadas elas façam o trabalho dela, eu quero que elas façam o trabalho de comunicação. Depois eu venho configurar esse mundo. Deixa eu nomear aqui meu background como background, né? E deixa a Suzane com o nome dela padrão, né? Vou adicionar uma luz aqui. Então a gente tem no Blender 4 tipos de luz: Point, Sun, Spot e Area. Meu Point Light, né? Vamos passear com meu Point Light aqui na cena, né? Vamos navegar aqui, né? Meu Point Light, ele não é sensível à rotação, não faz diferença rotacionar, mas faz diferença mover ele, né? Ele não é sensível à escala também, tá? Mas o que acontece? Ele está emitindo luz para todos os lados, então não importa a rotação. Essa luz ela não é sensível à rotação, né? Essa luz também ela perde energia na distância. Então, quanto mais próximo dessa bolinha aqui, mais claro é, quanto mais afastado, mais escuro, né? Então,
ela não adianta rotacionar ela, mas você pode mudar a posição dela. Se a gente pega a próxima lâmpada que eu tenho disponível aqui, que é o Sol, o Sun, o Sol ele é sensível à rotação, mas ele não é sensível à posição, né? Então, quando eu estou usando uma lâmpada tipo Sol, eu estou mandando na cena uma série de raios paralelos. Então, a posição não importa. Não importa onde eu colocar ele vai continuar mandando raios paralelos na minha cena. Mas a rotação influencia. Então, o point não é sensível à rotação e o sun não é sensível à posição, né? Mas nenhuma dessas duas luzes é a luz que eu vou usar primeiro. Então, vamos trocar de novo aqui, ó. Eu tenho um spot. Eu vou colocar ele mais forte para a gente poder ver ele aqui. O nosso spot, ele é sensível à rotação e à posição, né? Ele é, na verdade, um point light, mas com uma restrição aqui. Então, a luz não vai para todos os lados mais. A luz vai só nessa faixa que está limitando ele aqui. Eu consigo mudar a abertura desse spot, né? Eu consigo mudar a abertura desse spot e mudar a rotação dele, né? O spot ele já é uma luz mais semelhante a uma luz de estúdio fotográfico. Então essa é uma luz interessante para a gente usar para fazer um render de portfólio, né? E eu tenho o Area Light. O Area Light ele é uma parede de cor, na verdade, né? Ele é uma parede de luz. Então ele é uma área retangular. E dessa área retangular, a gente está mandando uma série Deixa eu selecionar isso de novo. Dessa área retangular, a gente está mandando uma série de raios de luz, mas eles perdem intensidade na distância, diferente do Sol. O Sol não perde intensidade na distância, o Area Light perde, então a posição dele afeta. E essa é a luz mais parecida, não, essas duas luzes spot e Area Light são as mais parecidas com a luz de iluminação de estúdio, né? O spot, ele é um point light, né? Parecido com um holofote, né? Então você tem um holofote no estúdio, né? É o que o spot está fazendo, né? E o Area Light é como se fosse uma série de lâmpadas, né? Atrás de um acetato branco, de um acrílico branco, que gera uma área de luz. Semelhante a uma janela com uma cortina na frente, né? Quando você tem uma janela com uma cortina na frente, a luz bate na cortina, espalha na cortina e chega inteira na nossa cena. Deixa eu colocar aqui uma área bem forte para a gente poder ver bastante da iluminação dela, tá? Então essa aqui é uma área bem forte, né? Deixa eu colocar aqui no nosso enquadramento aqui, ó, nossa área bem forte aqui, ó, né? E qual que é acho que talvez está até forte demais. E o que torna o Area Light interessante? Porque ele é uma área de luz. Se eu mudar o tamanho dele, eu vou mudar a relação de sombra da minha cena. Então, se eu fizer ele com um tamanho pequeno, a minha sombra aqui vai ser dura. Se eu fizer um tamanho grande aqui, ele vai ter uma sombra mais suave, mais volumétrica, né? Então, essa característica do Area Light, dessa sombra suave, né, ela explica pra gente a diferença entre soft shadow e hard shadow, né? Então, deixa eu colocar
fazer um desenho aqui rapidinho. Quando o meu objeto é maior do que o ponto de luz, a luz bate nas beiradas e cria uma sombra dura. Então, ele cria uma sombra dura. Quando a minha luz é maior do que o objeto, a luz ela cruza pelo objeto, fazendo mais de uma sombra. A soma dessas sombras gera uma suavidade, um borrão. Então, a gente tem uma sombra suave, soft shadow. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma luz maior que o objeto, a sombra está ficando suave, né? E isso é bom para a gente fazer iluminação, acho que 200 talvez, eu não quero que fique muito branco, né? E isso é bom para a gente fazer a iluminação do nosso personagem, né? Outra coisa que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou escolhendo uma posição para essa luz. Estou escolhendo uma posição para essa luz que valorize a maior área possível do meu personagem, né? Essa luz aqui vai ser nossa principal luz da cena. Ou seja, é ela que tira o macaco do escuro aqui, ó, e põe ele visível na cena. Essa luz aqui, a gente vai chamar ela de Key Light. Essa é uma luz-chave, né? Chamar ela de Key Light. Eu estou fazendo minha Key Light com um Area Light, né? Dá para fazer com Spot? Dá para fazer com Spot. Mas eu gosto como a luz espalha no Area Light, eu gosto como ela funciona. Dentro da configuração aqui, eu não tenho muito o que mexer, mas eu posso esquentar a luz se eu quiser uma coisa mais aconchegante, eu posso esfriar a luz se eu quiser uma coisa mais sci-fi, né? Eu posso esverdear se eu quiser uma coisa mais retrô, né? Se eu posso roxear se eu quiser uma coisa mais misteriosa, né? Eu posso passear aqui, eu vou deixar um pouquinho mais amarelado, um pouco mais leitosa. Eu não quero amarelar demais, não. Senão ela começa a ficar muito narrativa, né? Conta muita história. Eu quero uma luz suavemente amarela. A força, eu já mexi nela, eu não quero estourar os detalhes do meu personagem. Eu também não quero que fique muito apagado, né? Senão fica difícil de ver. Então eu quero um valor que mostre os detalhes sem matar nenhuma área. Então uma luz mais fraca, mas não tão fraca assim, né? Então algo em torno de 100 watts aqui está dando certo para mim. Se ela está afetando a difusão, se ela está afetando a especular ou se ela está afetando o volume, de novo, não é necessário mexer porque a gente quer essas três coisas no nosso render. A forma do meu Area Light, ela pode ser um disco, ela pode ser um retângulo, ela pode ser uma elipse, ela pode ser um quadrado, né? Isso vai definir se você tem dois eixos para editar, né? Ou raio para editar, né? No caso aqui, né, é a escolha de vocês mesmo, né? Contanto que o render fique bonito, você pode usar qualquer forma, tá? A sombra, eu quero que ele emita sombra, eu quero que ele pareça que tem volume. É por isso que a gente fez o fundo infinito. Sem o fundo infinito, a gente não tem o volume do personagem na cena, ele fica flutuando. Então eu quero a sombra. E eu gosto de ligar as sombras de contato também. As sombras de contato são essas sombras próximas aqui, ó. Então essa sombra do olho batendo no próprio objeto, entendeu? Essas são as sombras de contato. Vai dar mais volume para a gente. E essa é a minha Key Light. O problema da minha Key Light é que ela não mostra boa parte do modelo aqui, ó. Então boa parte do modelo está sumindo. Então eu preciso de uma outra luz que faça o contorno do meu objeto. Então eu vou adicionar aqui uma outra luz. Dessa vez eu vou usar um spot, tá? Então eu vou usar um spot. E eu quero esse spot virado para o meu personagem, né?
quero ele virado do personagem, mas eu quero ele... Eu vou puxar para cá. Eu quero trabalhar só com ele agora. Eu vou desligar meu Key Light. Eu quero ele bem forte também. Talvez até mais forte do que o meu backlight. Né? O que eu quero? Eu quero que essa luz traga para mim o contorno do objeto. Né? Então, deixa eu puxar ele mais para baixo aqui. Não, talvez mais para cima. Acho que mais para cima vai ser melhor. Eu quero um pouquinho Aí, pode ser assim. Talvez eu faça ela bem mais forte mesmo. Vamos pôr 1000. Ou seja, eu quero isso aqui, vamos pôr 5000 só porque eu estou pondo 500, está faltando um zero. Eu quero que esse contorno não se perca. Então, por isso que eu estou fazendo ela tão forte. 1000 talvez seja bom. Eu quero também que ela tenha um raio grande, né? Eu quero que ela seja maior, assim. Eu quero que ela gere sombras suaves também, né? Quero sombra de contato, né? Vamos pôr aqui 5000, 2000. E se eu esquentei uma luz, eu posso esfriar a outra se eu quiser gerar contraste, né? Ou seja, eu posso pensar que isso aqui é uma luz mais atmosférica, né? Ou mais assim. Então agora eu tenho uma luz que faz o conteúdo principal e uma luz que faz o contorno do personagem. Né? Então agora eu consigo ver a forma do personagem, a silhueta dele melhor, né? Então isso aqui é importante para a gente na hora de iluminar a cena, né? No caso do shape aqui, eu quero dar um blend no meu spot, eu não quero que esse aqui fique tão marcado, né? E o tamanho eu posso aumentar ou reduzir, se eu achar que vale a pena, né? Mas aqui eu tenho um bom destaque do meu personagem, né? Então ele está projetando uma sombra e ele tem um contorno. Então esse aqui vai ser o meu backlight. Backlight. Opa, escrevi errado aqui. Backlight. E aí, o que acontece? Aonde que ainda não tem informação? Nessa mancha aqui, ó. Aqui está tudo preto. Então eu quero uma outra luz que faça o preenchimento dessa área aqui. Vamos colocar mais uma lâmpada. Então, eu vou vir aqui adicionar um outro area light, tá? Eu vou usar as luzes que parecem luzes de estúdio, tá? Isso é proposital. Eu quero que pareça luzes físicas reais, tá? Vamos colocar aqui assim, com 2 metros, 3 metros, talvez 3 metros. E deixa eu colocar ela mais ou menos perto aqui do personagem. Talvez um pouco mais deitada e virada para cima, como se fosse isso aqui. E aqui, ó, eu não estou vendo essa luz afetando nada. Deixa eu desligar meu backlight, deixa eu desligar o meu key light. Deixa eu pôr um valor aqui para a gente ver o que ela está fazendo. Pois é, essa aqui é a minha luz de preenchimento. Ela não precisa ser forte, ela pode ser fraca. Vamos pôr 20 talvez. Não, 20 está pouco. 30. Então essa é a minha luz de preenchimento. A luz de preenchimento ela pode ter uma cor semelhante à cor do piso, né? Né? A função dela... Vou ligar a conta de Shadows também. A função dela é preencher de cor e de luz o meu objeto aqui. Talvez eu mude um pouquinho o tom dela aqui. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu backlight fazendo contorno, o meu keylight fazendo a luz principal e o meu fill light
ele está fazendo o preenchimento aqui. Então não tem mais nenhum detalhe perdido na minha cena. Então esse aqui é o básico de lâmpada. Mas eu ainda posso colocar mais uma camada de luz aqui, que é a camada de luz do mundo, né? Então, o meu mundo ele pode ter cor e ele pode trazer informação de cor. Isso é importante, eu ter uma cor no mundo, não é nem tanto porque essa cor não serve, mas é porque às vezes você tem objetos metálicos no seu modelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um material para a minha Suzane. Então, eu vou criar um material para a Suzane aqui, que vai ser, né, o material dela. E aí, o que acontece? Se seu material é metálico, e é liso, o que ele vai refletir é o mundo. Então, eu não tenho nada no meu mundo é completamente preto. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou perder informação. Então, é importante que eu crie no mundo uma informação para gerar reflexo no meu modelo. Para gerar reflexo, eu vou substituir essa cor aqui, vão aqui no Shade Editor do mundo. Eu vou substituir essa cor aqui por uma imagem de ambiente, é uma Environment Texture. Essa Environment Texture, eu vou abrir aqui uma imagem equiretangular. A gente viu isso nas aulas de Skybox, então vocês devem lembrar isso das aulas de Skybox. Então agora eu tenho uma imagem que ela faz o preenchimento de informação do mundo. E agora, se eu vou deixá-la forte, deixa eu ver, não tão forte. Então eu reduzo um pouquinho o valor dela, 0,5. Mas agora eu vou trocar do mundo para o objeto e eu vou voltar para aquele reflexo totalmente metálico. A gente vai ver que aqui, ó, ele está refletindo o mundo. E isso é um elemento importante para a gente fazer o nosso render. Esse render aqui, ele está usando uma camada de especular branca por cima do meu modelo. Eu talvez não queira essa camada de especular junto com o metálico, tá? Não acho que funcione, né? Melhor que seja só metálico, mas eu também não vou querer que meu objeto seja 100% liso, né? Eu quero que ele seja um pouco rugoso. Eu vou deixar ele mais metálico, vou deixar ele 100% metálico aqui, só para a gente ter uma coisa, um brilho um pouco mais rígido, né? Se eu trocar o metálico aqui pela especular, né, pelo valor especular, vai ficar meio leitoso assim, e a gente sabe que a gente está trabalhando com a Unity, o padrão lá da Unity é o metálico, né? Então vou deixar o brilho acontecer com o metálico e vou manter isso aqui desse jeito aqui. A cor base da minha Suzane eu não mexi. Tá branco mesmo, tá? Mas agora eu tenho essa informação adicional de mundo, né? Essa informação adicional de mundo que vai me dar né, essa reflexão que não é uma informação lisa, né? Uma informação mais detalhada, né? Então agora eu tenho reflexos de coisas mais detalhadas. Deixar assim. Então eu tenho aqui o arranjo de 3 luzes básicas, backlight, keylight, né? E o meu fill light. Vamos escrever fill aqui para ficar certinho. Fill. Isso aqui é a base. Então, isso aqui é a base para o meu render. Então, isso aqui eu tenho a iluminação, o fundo e o mundo. Eu ainda tenho mais uma configuração para fazer aqui
para o meu render que é importante peraí, mas qual motor que eu vou renderizar? Né? Eu configurei no Eevee, mas e se eu quiser renderizar no Cycles? Né? Se eu quiser renderizar no Cycles, eu tenho que trocar o motor e eu vou ter que configurar também como que ele processa informação. Eu não vou fazer no Cycles, porque o Cycles é meio pesado, mas eu queria mostrar que no Cycles, os reflexos, eles são realistas. Então ele reflete não só o skybox, como ele reflete o chão. Se você tiver tempo, pode usar o Cycles. Se você quiser lisinho, você liga o denoise, que ele vai tirar o ruído, tá? E se você quiser mais amostras para ficar mais lisinho ainda, fino. Se você tiver uma GPU para acelerar, pode ligar. Se você quer um render mais realista, você pode usar o Cycles. Eu não vou usar o Cycles porque a gente está fazendo um render de modelos para jogos, então o Eevee é um pouco mais próximo do que a gente tem de configuração para jogo. Mas dá para ver a diferença de cor do Cycles aqui, ó, no reflexo. Como é que isso aqui muda muito de cor, né? E como é que fica mais sólido, né? Como é que fica mais pegável, né? Então, vou voltar para o Eevee aqui. E eu vou configurar o Eevee para que ele tenha o acabamento mais completo, tá? A gente tem um Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion aqui na nossa projeção vai ficar muito sutil, mas são sombras adicionais de proximidade, né? Então, se vocês configurarem a distância que essa sombra acontece, né? O fator que ela acontece, ou a precisão que ela acontece, talvez vocês vejam melhor. E quanto mais clara a cena, mais notável é, né? Minha cena é bem escura, então talvez não dê para ver muito. Vou ligar o Bloom, que é o brilho batendo do objeto. Meu Bloom, eu só quero reduzir um pouquinho o tanto que ele externa a luz. Isso vai me dar um pouco de volume na luz. Eu não preciso usar blur no render de personagem, né? O blur a gente liga ele na câmera. Então, se você pegar a câmera, né, você pode ligar o blur e configurar o blur, né, na câmera, mas eu não acho que é o caso para personagem. A gente está fazendo um render para portfólio, então a gente quer que as pessoas vejam o conteúdo, que elas tenham nitidez, né? Então, o Bloom, ele me dá a coisa sólida do objeto. O Depth of Field vai perder informação. Se você estiver usando o Subscattering Surface no seu render, aqui é onde configura a qualidade dele, tá? E aqui, ó, eu quero ligar esse Screen Space Reflections. O Screen Space Reflections, ele vai tentar simular o brilho realista da coisa aqui, ó. Então agora o meu brilho está mais realista. O piso, ele tá pegando o quê? Ele tá pegando esse pedaço da imagem do render e tentando replicar isso aqui. Então faz muita diferença na qualidade do render, ó. Agora está bem mais tátil, bem mais possível de pegar, tá? Não preciso mexer em vários desses aqui. Vários desses são os controles de qualidade, performance, né? Eu não estou usando luz volumétrica também aqui, né? Nenhum render volumétrico, então não preciso me preocupar com esses daqui. Eu preciso me preocupar com esse cara aqui, ó, o gerenciador de cor, tá? O nosso display padrão é sRGB mesmo, então isso aqui eu não preciso me preocupar não. Tem outros tipos de display no mundo, né? Mas o nosso display é o sRGB mesmo. E aqui, ó, nas cores, a cor que vai para Unity provavelmente é a cor standard. Mas a cor do seu render pode ser qualquer um desses aqui, você que escolhe, né? Qual que é a nossa configuração mais refinada atualmente de render para realismo? Esse AGX. Esse AGX, ele é o nosso controle de cor mais próximo da cor fotográfica. Então, é muito bom usar ele. Eu tenho ainda perfil de cor, né? Se você quiser
forçar algum desses elementos aqui, você tem ainda como configurar essas variáveis aqui, ó. Você pode aumentar também a exposição da luz, ou reduzir a exposição da luz. E você pode mudar também um pouco do gama, que é o tanto dessa luminosidade da cena, né? Aí aqui, ó, isso aqui, ou seja, esse espaço de configuração está pronto. Eu posso tirar o render disso aqui agora, se eu quiser. Tipo, já está pronto. Mas tem mais um passo que eu acho interessante colocar no nosso render, né? Que é o passo de pós-processamento. Então aqui, ó, no meu render, eu tenho como usar o compositor. O compositor aqui está desabilitado, mas eu posso ver ele na nossa cena ligando câmera ou ligando always, tá? O que é esse compositor? Esse compositor é esse editor aqui, ó, Composite Nodes. O que esse compositor faz? Deixa eu ligar ele aqui, ó. Ele vai transformar cada um desses view layers aqui, ó, esse view layer aqui, ó. Ele vai virar uma camada de render. E eu posso tratar essa camada de render como uma série de nodes de tratamento. Então, vamos pegar aqui um exemplo, um RGB Curves. Né? Esse é um node de cor, né? Eu vou ligar ele entre o meu render, né? Vou ligar aqui na minha câmera, né? Vou habilitar aqui, né? Na câmera, e eu vou fazer o que? Eu vou puxar os tons mais escuros para baixo e vou puxar os tons mais claros para cima. Eu também posso fazer o que? Eu posso, por exemplo, puxar o vermelho para baixo. Eu posso puxar o verde para baixo e o azul para cima. E azular meu render. Então esse aqui é um tratamento de cor sobre o meu render. Ou seja, ele está fazendo uma composição da minha imagem, colocando cor. Eu posso fazer mais coisas ainda, ou seja, eu tenho todos esses filtros, né? Por exemplo, eu posso colocar um blur na minha cena por fora, eu posso converter a cor, fazer color ramp, posso misturar com outras camadas, né? Eu posso fazer vários desses ajustes, eu posso também fazer distorções, né? Então, deixa eu ir em Transform. Deixa eu colocar esse de lente, que é um que eu gosto de colocar, porque ele vai me dar uma sensação fotográfica, porque ele consegue fazer a lente da câmera. Então, eu posso fazer uma lente, né? Eu posso fazer uma lente na câmera, né? 0.1 aqui. Vamos pôr 0.01. E eu posso também a dispersão das cores da lente. Eu já posso falar que a imagem ela é um pouco mais fotográfica, né? Então vamos colocar aqui 0.1, né? E aí eu tenho controle se isso vai encaixar na minha cena, se eu vou usar jitter para espalhar, ou se eu vou forçar a projeção dessa dispersão, né? Então aqui ele dá uma achatada nessa dispersão. Mas eu consigo fazer a coisa parecer um pouco mais fotográfica, né? Aqui, ó, eu tenho um render bem mais elaborado, né? Ou seja, do que eu tinha antes, né? Se eu desligar os nodes aqui, dá para ver que eu fiz as cores ficar mais realista, mais tangível, mais próximo de um objeto fotografado. E isso é bom para o nosso acabamento, né? Eu vou reduzir um pouquinho a minha dispersão. Acho que ela está um pouco forte.
Então isso aqui vai me dar um render um pouco mais interessante do que o render anterior que eu tinha. Então todas essas camadas que eu estou colocando de tratamento vão me dar mais credibilidade ao meu render, mais interesse, vão me dar um aspecto de profissionalismo maior. Então vale a pena fazer esse tratamento todo para que o seu objeto ganhe um certo punch assim, na hora que você estiver renderizando e mostrando as pessoas. Então é muito bom fazer esse ajuste para portfólio. Rebobinando e falando tudo que eu fiz hoje. Vamos lá, layout. Eu coloquei um background escuro, eu coloquei um background na minha cena para ter onde a sombra bater. Eu coloquei 3 luzes na minha cena, eu coloquei um key light iluminando o meu objeto, um backlight fazendo o contorno do objeto e um fill light preenchendo as sombras, né? Eu também fiz uma composição de câmera posicionando meu objeto num lugar interessante, né? Eu calibrei os materiais, ou seja, eu fiz o ajuste tanto do material do fundo quanto do material do objeto. Eu também calibrei o mundo, né, colocando uma imagem equiretangular, né, que é um tipo de imagem de skybox, né, imagem equiretangular. Os alunos dessa disciplina já viram a CETIS 2, então eles já sabem do que se trata. A imagem equiretangular, esse é conteúdo da disciplina no semestre passado, né. E eu fiz os ajustes de pós-produção do Eevee, ligando a Media Occlusion, Bloom e Screen Space Reflections. Fiz o ajuste mostrei que há o ajuste de cor aqui, né, o Management de Color, né? E agora eu estou fazendo a pós-produção desse render com o Compositor. Juntando esses passos, eu tenho um render de qualidade mais interessante, né? E bem fotográfico, bem real, bem tangível, né? O que falta agora é soltar o render, né? Então, eu vou aqui em Render Image, ele vai renderizar a minha imagem, né? Então ele vai processar a minha imagem e ele vai processar o Compositor, né? Então, no meu PC, isso demora um pouquinho mais do que a média, mas ainda é bem rápido quando a gente considera, né, os cycles como comparação. E isso aqui vai me dar um acabamento bem interessante pro meu render, ou seja, vira um portfólio mais interessante, né, do que eu só soltar um render genérico do Blender, né, só soltar um render com a luz original. Quero colocar um outro efeito aqui, só porque eu fiquei curioso para ver o que é um Movie Distortion. Eu posso colocar um filme, um arquivo de vídeo afetando. Eu tenho arquivos de vídeo? Não tenho arquivos de vídeo. Depois eu vou testar isso aqui. Depois eu quero ver como que isso afeta o nosso render. Eu queria ver o que era esse Movie Distortion, né? Aqui está o meu render layer original. Se você quiser saber mais sobre render layer, isso aqui é um layer. Esse layer ele está usando as coleções ativas nele, né? Você pode ter múltiplos layers, cada layer com uma coleção ativa, né? E você configura cada layer dentro desse menu aqui, tá? Então, se alguém quiser explorar mais isso. Esse Compositor ele é usado para fazer efeito especial para filme. Ele é usado para fazer render para animação e render de alta qualidade. Então, eu recomendo demais você acrescentar isso nos renders de portfólio que você fizer na sua vida. Pessoas, esse é o conteúdo teórico de hoje. Vocês que estão aí comigo assistindo ao vivo, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Alguma questão sobre esse processo? Aliás, eu nem vi quem é que veio na aula, né? Vamos conferir aqui quem é que veio na aula. Beleza. Massa. Então,
o nosso trabalho na nossa próxima aula, aula prática, é pegar os personagens que vocês finalizaram e entregaram e começar a finalizar eles, ou para a Unity, né, para o jogo de vocês, ou seja, exportar o FBX e colocar lá dentro da Unity, ou preparar o render para o seu portfólio, né, considerando que talvez esse seja o seu interesse de carreira, né. No mais, eu agradeço vocês que vieram assistir aqui comigo ao vivo, e para quem estiver vendo isso por acaso, né, na vida, espero que seja útil, espero que tenha ajudado alguém aí.